minuto. Ok, pode ir. Boa tarde, eu sou o Dr. José Cláudio Casale, eu sou médico, oncologista e geneticista, trabalho com a doença de von Hippel-Lindau já desde 1998, atualmente eu estou no Instituto Nacional do Câncer com uma posição de pesquisador, sou pesquisador sênior aqui do Instituto e venho fazendo vários trabalhos na linha de pesquisa com a doença de von Hippel-Lindau. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a doença de von Hippel-Lindau é uma doença perfeitamente controlável hoje em dia. Hoje nós já temos no Brasil cerca de 56 famílias que estão em acompanhamento de diversas regiões do Brasil. Essas famílias elas precisam de uma equipe que deve conter o geneticista como coordenador, uma pessoa que é de referência para explicar todas as questões genéticas da doença, talvez seja a pessoa que mais entenda do assunto vai ser o geneticista, mas essa equipe precisa ter especialistas. Esses especialistas são um neurocirurgião, um neurologista, um urologista para a questão dos tumores de rim que podem acontecer com a doença. Nós precisamos muito de um oftalmologista e pessoas com algumas outras especialidades, como psicólogo, nutricionista, que vão dar um suporte completo para as pessoas que estão aflitas e acometidas pela síndrome de von Hippel-Lindau. A doença de von Hippel-Lindau ela é uma doença hereditária e ela pode ir passando de geração em geração. Existe uma chance de ter filhos com a doença de von Hippel-Lindau, mas essa chance não é de 100%. Existe uma probabilidade de 50% de se transmitir a alteração genética. Então, nem todos os filhos eles têm essa característica. Essa doença ela já vem sendo estudada há vários anos e já existe uma alteração genética definida, que ela ocorre num pedaço do DNA que se chama o gene VHL. O gene VHL ele é muito importante nas nossas células, porque ele controla o ciclo celular, a divisão das células. E ele é importante nos processos de cicatrização, porque ele também tem um papel na formação dos vasos sanguíneos. Quando o VHL está alterado, através de uma mutação genética, as pessoas com VHL elas acabam desenvolvendo tumores. Esses tumores eles podem ser benignos ou malignos. Os tumores benignos eles têm algumas características, eles são muito vascularizados. Eles são os chamados angiomas ou hemangioblastomas. Esses tumores eles acontecem com muita frequência no cerebelo e na retina. Então a pessoa pode ter dores de cabeça, pode ter convulsões, perda do equilíbrio por conta dos tumores no cerebelo. E os tumores na retina eles podem causar algum distúrbio visual. É muito comum as pessoas de VHL verem manchas, algumas alterações na visão e em casos muito extremos você pode até ter perda da visão por causa de descolamento de retina. Existe uma outra manifestação que já são os tumores malignos. Os tumores malignos eles são menos frequentes, eles ocorrem em 1 em cada 4 pacientes e eles são os cânceres de rim. O tumor de rim da pessoa que tem von Hippel-Lindau costumam ser um pouco mais benignos. Eles têm um comportamento biológico um pouco diferente do câncer de rim, que é o que a gente vê normalmente, que é o câncer de rim esporádico. Eles tendem a ser mais localizados e a se espalharem menos do que o câncer de rim esporádico. Então as chances de cura são muito grandes. Hoje, com todo o acompanhamento que nós temos já da doença e com o conhecimento que a gente vem adquirindo, a gente vem conseguindo controlar a maior parte dessas lesões. É importante fazer o diagnóstico precoce, é importante ter uma equipe que acompanhe vocês e que vocês possam se sentir seguros e entender completamente da doença. É muito ruim quando a pessoa ela ignora o problema e fala, não, eu não quero saber disso.
essas pessoas elas acabam sofrendo consequências graves da doença, acabam tendo tumores muito grandes e quando o tumor é maior, a chance de tratamento é menor. Então é importante fazer o diagnóstico precoce e para que esse tratamento ocorra numa fase da doença em que a cura é quase que total, né? Uma coisa importante que eu quero falar para vocês é em relação aos testes genéticos, né? Hoje a gente já sabe, como eu falei, que o VHL é causado por uma alteração genética hereditária. Essa alteração genética ocorre num pedaço do DNA que está no cromossomo 3 e esse pedaço se chama gene VHL. As alterações do gene VHL, elas é que causam a doença e essa alteração ela passa de geração em geração. O teste genético para VHL, ele está disponível no meu laboratório aqui no Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro. E as pessoas podem me contactar através do meu e-mail jcrocha@inca.gov.br ou entrar em contato diretamente. Eu passo o telefone quando vocês entrarem em contato por e-mail ou através da página do Orkut, a gente pode se comunicar e começar a estabelecer algum contato. Possivelmente existem cerca de 500 famílias no Brasil, mas só 50 e pouco mais de 50 famílias já foram diagnosticadas. Então, existe uma preocupação hoje em dia de se fazer diagnóstico da doença de von Hippel-Lindau, porque a grande maioria das pessoas não tem acesso a centros de genética, nem a centros que conheçam a doença. Por ser uma doença relativamente rara, né, os próprios médicos, os médicos que vocês procurarem, dificilmente vão conhecer muito dessa síndrome. Então é importante o papel de vocês, que são pacientes e que pertencem a essas famílias, em educarem esses médicos. É importante chegar e atingir a comunidade médica e ensinar para eles que é importante o cuidar da família e o cuidar da doença.